novo, meu nome é Samara, eu sou médica, trabalho com medicina funcional. Há alguns anos aí venho me dedicando a essa área, né? Que é relativamente recente, mas não tão nova assim, né? Especialmente fora do Brasil, em alguns países ela já vem se consolidando aí há algumas décadas, uma proposta nova, eu diria, de tratamento, né? Porque tem sempre essa visão integral do organismo. Então, eu comecei a estudar isso primeiro para me tratar, né? Com diagnósticos que eu tinha aí. E, enfim, depois acabei direcionando isso para atuação profissional mesmo, né? E mudando um pouco da forma como eu trabalhava, o ambiente, né? Porque eu comecei dentro de um bloco cirúrgico e acabei migrando para o consultório, que é onde eu passo o meu dia a dia, né? Hoje com atendimentos presenciais no consultório, mas também online. Volta e meia me perguntam. Então tem atendimento online sim, tá? E se alguém tiver aí interesse em ter mais informações, agendar, tem um link na bio, porque eu recebo muito essa pergunta, como que eu faço para marcar consulta, tá? Tem um link na bio, gente, uma agenda, aí lá tem algumas opções, tem opção de ir para site, entrar no canal do Telegram, do YouTube, tem a opção de agendar uma consulta presencial online, tá bem? E aqui na página, o objetivo é compartilhar esse conteúdo novo, assim, que é muito novidade mesmo para muita gente, com uma visão integral, funcional sobre as doenças, sobre diagnósticos, sobre abordagem, sobre como tratar. Eu diria até mesmo muito menos farmacológica, no sentido de que o tratamento principal não se baseia em medicações, né? Mas mudança de estilo de vida, ajuste do metabolismo, e a gente não ajusta metabolismo com remédio, né? Remédio é uma coisa ali bem pontual, então se a gente pensar nesse ajuste integral, precisa aí de uma série de estratégias, de uma série de medidas para a gente conseguir atender esse objetivo, tá? Então é mais ou menos por aí. O talk de hoje, que é sobre câncer, né, doenças autoimunes e câncer. Bom dia, Aline. Ele foi inspirado, eu tive essa inspiração em virtude de várias dúvidas que eu recebo também, de pessoas preocupadas, sobretudo, com câncer, principalmente pessoas que receberam um diagnóstico há pouco tempo e aí foram dar lá um Google, uma googada, e viram lá que gastrite atrófica autoimune aumenta risco de câncer, que Hashimoto aumenta risco de câncer, que Crohn aumenta risco de câncer, e retocolite aumenta risco de câncer. Então hoje tem alguns tópicos que eu quero deixar assim bem esclarecidos para vocês, inclusive até mesmo para acalmar, né, quem quer aí botar as mãos na massa para reverter esse caminho natural aí desses diagnósticos caminhando para câncer, né, um eventual câncer. E é claro que tem o que fazer, tem muito o que fazer, tá? Então, toda vez aí que eu vejo as pessoas dando essa gulgada, muitas vezes ficam realmente apavoradas porque aparece essa informação lá, né? E o primeiro ponto que eu realmente gostaria de esclarecer é se isso é verdade ou não é. E se é verdade ou mentira, por quê, né? De onde que vem essa estatística aí de que as pessoas com doenças autoimunes têm um risco aumentado de câncer. Então, vamos lá. Aumenta o risco de câncer? Sim, sim, aumenta. Por quê? Né? Agora vem a parte mais importante, que eu acho que é a parte que vocês realmente precisam entender para intervir, né, e modificar esse processo aí que vem acontecendo com vocês. O primeiro ponto que a gente tem que considerar é que uma doença autoimune é uma doença inflamatória. Então, a gente está dentro de um quadro em que o paciente apresenta uma inflamação crônica sistêmica, é um organismo inflamado. Hoje a gente vê que a inflamação crônica é a base para todos os tipos de doenças crônicas que uma pessoa pode ter. Então, qualquer diagnóstico aí que você receba de uma doença crônica, você pode ter certeza que a inflamação crônica está presente, inclusive para o câncer.
tá? Então, esse é um ponto muito importante. A pessoa com diagnóstico autoimune, ela automaticamente é uma pessoa inflamada, né? A doença autoimune, ela é uma doença inflamatória. Eu venho abordando esse tópico aqui em vários toques e posts e falando o que é essa inflamação crônica, né? Então, esse é um ponto muito importante. Porque a inflamação crônica é porta de entrada para diversas doenças, inclusive o câncer, tá ok? Então, sim, né? E é por isso, inclusive, que o tratamento de doença autoimune, tratamento no sentido de remissão, no sentido de ajuste metabólico, não tratamento no sentido de normalizar valor de referência em laboratório, tá? Então, o tratamento de doença autoimune necessariamente ele inclui uma modulação dessa inflamação crônica, porque é isso que vai permitir que o paciente caminhe para a remissão e mude essa história natural de evolução para câncer, né? De estatisticamente um paciente com maior risco de câncer. Então, o tratamento de doença autoimune inclui o tratamento da inflamação crônica, tá? O médico tem que saber avaliar isso, entender esses parâmetros, acompanhar esse processo com o paciente, que vai, inclusive, acompanhar uma melhora clínica, né? Porque a remissão da doença autoimune, ela inclui também uma melhora clínica, não só uma melhora laboratorial, tá ok? Automaticamente, quando a gente faz isso, a gente vai intervir nesse processo de evolução, né, e risco para câncer. Então, esse é um ponto bem importante. Outro ponto que também favorece, gente, o risco do câncer nesses pacientes que têm doença autoimune é porque quando a doença autoimune, que é uma doença sistêmica, que é uma doença no sistema imune, ela acomete algum órgão, né? E dali a pouco começa a ter uma alteração estrutural inflamatória nesse órgão. Por exemplo, na tireoide, ou no pâncreas, ou no intestino, com a doença celíaca, ou retocolite, ou Crohn. Esse processo inflamatório é um processo de lesão. Então, essas células estão sendo constantemente feridas, digamos assim, né, num processo de lesão constante em virtude do ataque do sistema imune a essas células. Então, elas estão num processo inflamatório de morte, de apoptose muito grande e de regeneração também. Então, gera um ciclo vicioso muito mais intenso comparado a um órgão que não estaria sofrendo ali um processo de autoimunidade. Então, é um processo, um órgão que está sendo lesado muito mais e num processo de recuperação, então num processo de mitose, de replicação celular muito mais intenso do que um órgão que não teria esse processo inflamatório autoimune. Nesse processo de lesão e replicação e tentativa de recuperação muito mais intensa, então a gente tem uma proliferação celular muito mais intensa e é claro que quanto mais você replica, mais chance você tem de ter de erro, que é o início ali de um processo, por exemplo, de câncer. Você pode ter uma mutação, né, algum erro qualquer. Então, como você tem muito mais chance de errar, é claro que você, uma hora dessas, pode de fato errar e levar a um processo proliferativo alterado que culmina no crescimento de uma célula tumoral, tá bem? Então, o processo de remissão de uma doença autoimune também inclui modular esse processo inflamatório de lesão a esse órgão, né? Então, a gente tem que modular isso também para trazer para um patamar basal, digamos assim. Esse é outro ponto muito importante que justifica também o risco aumentado de câncer. Agora, eu queria também deixar claro para vocês o conceito de câncer, porque tem muita gente que ainda acha que câncer é uma sentença hereditária, é uma sentença aleatória, e não é por aí, né? Câncer, ele pode ser prevenido, raríssimos são os casos de câncer
com componente hereditário genético mesmo, né, que vem trazendo ali, tem alguns com certeza, tem alguns polimorfismos genéticos que podem predispor ao aparecimento, tem também, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, gente, é que o câncer é primariamente uma doença metabólica, é isso que vocês têm que entender. Qual que é a origem do câncer? É a mesma origem da hipertensão, da dislipidemia, de uma obesidade, de um diabetes, inclusive porque a resistência insulínica e o diabetes levam muito ao câncer. Por quê? Porque é uma alteração metabólica. Então, um organismo que está alterado metabolicamente, que é também um organismo inflamado, porque necessariamente a inflamação leva a esse desmetabolismo, né? É um organismo propenso a câncer. Entendem? Então, à medida em que a gente é capaz de modular esse processo inflamatório, de ajustar esse metabolismo, a gente é capaz de modular, diminuir o risco de evolução para câncer, considerando que o câncer é uma doença metabólica, ela não surge do nada, né? Quando a gente pega um paciente que desenvolveu câncer, e às vezes eu atendo pacientes nessa situação, a gente vai olhar ali o metabolismo e ver um monte de coisa que foi alterada, né? Tem às vezes paciente que me pergunta assim, isso aqui veio antes ou depois? Isso veio antes, gente. Essas alterações já existiam e foram a causa da evolução para o câncer, tá? Esse ponto é bem importante. Então, esse ajuste do metabolismo faz parte do tratamento da doença autoimune para entrada em remissão, que aí vai diminuir, né, o risco de evolução para câncer, tá? Esse ponto também é muito importante. E assim, eu estou considerando esse aspecto do aumento do risco de câncer dentro de um aspecto físico, mas a gente sabe que o corpo não é só físico, né? Tem diversos outros fatores, diversos outros elementos que interferem aqui, seja no ajuste ou desajuste de algum processo, de algum erro metabólico, né, que culmina com uma doença. Então, tem todos esses aspectos aí que tem que ser considerados também, tá? Que mais? Eu queria chamar a atenção de vocês para mais um aspecto que é o seguinte, às vezes as pessoas podem pensar assim, então se eu tirar o órgão, eu diminuo o risco para câncer. Eu tenho a tireoide, por exemplo, eu tenho um Hashimoto. Então já que Hashimoto aumenta o risco de câncer para tireoide, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a glândula tireoide. Isso não resolve o problema, gente. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a doença autoimune, ela não está localizada, fixa em um órgão. A doença autoimune ela é uma doença sistêmica, é uma doença do sistema imune. Ela apareceu com um acometimento maior ali em determinado órgão, seja tireoide, ou estômago, ou intestino, mas necessariamente esse processo é sistêmico. Então, se você tirar, eu tenho Hashimoto, vou tirar a tireoide, ok? Você não tem tireoide, então não vai ter um câncer, teoricamente, de tireoide. Mas como esse processo de desmetabolismo, de inflamação continua, ao invés do câncer aparecer na tireoide, aparece em qualquer outro órgão. Entendeu? Então, assim, você não vai resolver o problema tirando algum órgão. Porque a medicina tradicional ainda acha que tirar órgão é solução para ficar resolvendo problema de saúde. Né? E o primeiro ponto que você tem que fazer é por que esse órgão aí adoeceu. Porque se a causa não for revertida, ao invés de aparecer o problema aí, vai aparecer em outro lugar. Né? O problema pode aparecer em qualquer lugar. O mesmo problema que levou a uma manifestação em determinado lugar pode manifestar em outro, né? E assim vai. Então, você não vai resolver o problema tirando o órgão, tá? Seja ele qual for. Porque se você for ler também algumas literaturas, a gente aprende isso, gente, pra vocês terem ideia, esse conceito errado tá tão enraizado que algumas pessoas consideram assim, a retocolite, por exemplo, ela é uma doença autoimune que acomete determinada parte do intestino. É diferente, por exemplo, da doença de Crohn, que é uma doença que pode acometer da boca até o ânus. Qualquer parte do seu trato digestivo pode ser acometido por um processo inflamatório na doença de Crohn. A retocolite ulcerativa não, ela acomete só uma determinada região do intestino. E para aqueles casos que muitas vezes estão de difícil controle, às vezes o que o paciente recebe como sugestão, como proposta? Então vamos tirar essa parte do seu intestino que você consegue viver sem ele, né? E aí você teoricamente resolve o problema e ainda evita o aparecimento de câncer.
Não, gente, não. Primeiro que se esse processo aí não está resolvido, significa que você não resolveu a sua doença autoimune, né? Ela está em plena atividade. E aí, se você tirar essa parte do intestino, você pode até, voltando, você pode até não ter câncer nessa parte porque ela deixou de existir, mas vai aparecer em outro lugar. Seja câncer, seja qualquer outra doença que seja origem de uma alteração metabólica. Entenderam? De um processo inflamatório crônico. Tá ok? Esse ponto é bem importante porque se você não trata a raiz, o problema vai continuar aí aparecendo em diferentes pontos, tá ok? Teve gente que já comentou aí que foi bom, né? Que deu para esclarecer. Então, realmente, são alguns pontos bem importantes porque com frequência eu recebo perguntas de pessoas que estão muito preocupadas com essa história de câncer, né? Às vezes, eu tenho filho pequeno e recebi esse diagnóstico. Ok, gente, mas isso não é uma sentença de morte, tá? Tem muito o que fazer, essa doença pode entrar em remissão. É claro que a gente não está falando de um trabalho, de um processo que vai ser resolvido em um mês, porque essa doença, eu garanto para vocês que ela não surgiu da noite para o dia, ela não surgiu em um mês, ela percorreu um longo processo aí para aparecer, e é claro que para você resolver esse problema também vai demandar um tempo, um processo. Mas você pode normalizar isso aí e ter, inclusive, muito menos chance de câncer do que qualquer outra pessoa que está andando aí pela rua que não tenha um diagnóstico de doença autoimune, mas está inflamado e nem sabe. Entendeu? Depois a pessoa acha que o câncer apareceu do nada. Nunca é do nada, gente. Nunca é. Tá bem? Tem outra pergunta aqui, ó. Celíaco e... não sei, não entendi, fogo selvagem, não sei, quais são os controles e medicamentos. Gente, eu não tenho como falar de tratamento aqui nesse talk, até mesmo porque o tratamento sempre é muito individualizado. Então, o que eu sugiro para vocês? Que procurem um médico que trabalhe com o conceito de remissão de doença autoimune, no sentido de modulação da inflamação crônica, no sentido de ajuste do corpo inteiro, de modulação do organismo, do metabolismo, porque, gente, médico ou qualquer outro profissional, para botar seu exame aí dentro de valor de referência, você pode encontrar em qualquer esquina. Tá? Não é esse o tipo de tratamento, por exemplo, que eu faço, não é esse tipo de tratamento que eu procurei. Por quê? Porque quando os meus exames estavam dentro de valor de referência, eu não estava bem. E eu não estava bem e eu já tinha uma doença autoimune e surgiu outra. Por quê? Porque eu não tinha nessa época esse tratamento que visa a modulação do sistema imune, o processo de remissão da doença autoimune. É claro que se o problema não está resolvido, depois de uma doença autoimune vem outra, daqui a pouco vem o câncer e qualquer outra doença aí, tá? O câncer é só um nome, gente, isso é um estigma. Esse é outro problema, né? É uma doença, um nome muito estigmatizado. A gente tem que passar a entender mais desse problema e assumir as rédeas do controle, seja para prevenir de forma eficiente, seja para um tratamento mais eficiente também, tá? Modulação do sistema imune não é com remédio, tá? Eu não uso essas estratégias. Eventualmente você pode entrar com alguma medicação para tratar algum cenário ali mais pontual ou por qualquer outro motivo, mas a base do tratamento a longo prazo, a médio e longo prazo, não é a base de medicação, tá? Esse é outro ponto bem importante. Não tem remédio no tratamento de doença autoimune que vá modular o seu sistema imune e equilibrar o seu metabolismo. Não existe isso. Esse controle aí, esse processo vai ser com estilo de vida, com diversas estratégias, às vezes diversas terapias, e é assim que você vai entrar num processo de remissão da doença autoimune. Não é com nenhum remedinho mágico, tá? Não é essa linha que eu sigo. Tem profissionais aí que seguem essa linha de uso de imunossupressor. Imunossupressor não vai reduzir risco de evolução para câncer, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu acho que é interessante, para quem tem interesse de tratar de uma forma diferente, procurar informação nesse sentido aí também, tá? É totalmente possível uma pessoa com doença autoimune ter até um melhor controle da doença sem uso de imunossupressor, independente do diagnóstico que ela tem. É claro que se esse paciente já usa imunossupressor, você não vai tirar esse imunossupressor da noite para o dia e largar esse paciente aí, agora vamos tratar sem remédio. Esse paciente vai piorar, tá? Então você tem que vir num processo de modulação que permita fazer essa transição,
tá? E o desmame da medicação e a manutenção do quadro em remissão sem o uso da medicação. Isso é um processo. Cada paciente tem que ser tratado e encaminhado individualmente, tá? Cada paciente tem suas particularidades. O fato da doença, né? Às vezes ter o mesmo nome não significa que seja a mesma doença em todo mundo. A gente vê isso, às vezes o paciente com o mesmo diagnóstico, cada um deles tem um quadro característico, sintomas mais proeminentes que são diferentes de outra pessoa que tem o mesmo diagnóstico, uma evolução diferente. Então, isso tudo interfere no tratamento, é claro, porque o caminho que esse paciente percorreu é único. Então, esse tratamento tem que ser individualizado, tá bem? Tem mais alguma dúvida? Esses pontos eu acho que eu queria deixar bem claros, assim, acho que eu até registrei aqui algumas coisas que eu queria trazer para vocês, mas eu acho que, pelo que a gente já falou, já deu para esclarecer, tá? Esse talk, pelo menos por algum período, vai ficar registrado aqui na página, então se vocês quiserem encaminhar para alguém, para assistirem depois, vocês podem enviar e marcar essa pessoa, tá? E deixar dúvidas, seja aqui embaixo do vídeo mesmo, ou até por direct, e a gente vai continuar esses papos em breve, tá? Semana que vem tem mais algum talk e a gente até lá vai conversando aqui tanto pelos stories quanto pelos posts, tá bem? Obrigada aí para quem ficou até agora. Até a próxima!